sabe onde vai nos usar, como vai nos usar e quando vai nos usar. A gente deixa o Espírito Ele conduzir a nossa vida. Nessa noite eu estava meditando sobre o livro de João, pastor Rogério, e na hora que eu estava meditando sobre o livro de João, Deus falou assim, prega sobre o bom samaritano. E o Senhor falou que foi um propósito que Deus colocou aqui no coração da igreja. Então, como somos apenas instrumentos de Deus, nós vamos falar no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que vai até o 37, e eu pedi a Deus a direção. Tá bom, Senhor, é para falar do bom samaritano, mas tem que ser algo novo para os nossos irmãos. A mensagem que Deus ele envia, a cada dia a mensagem tem um sentido, um significado. Verdade, Jesus. Porque a cada dia o nosso coração tem uma necessidade diferente. Verdade, Pai. E ninguém é igual a ninguém. Versículo 25 diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-se óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O que usou de misericórdia para com ele? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procedes tu de igual modo. Essa passagem do bom samaritano, nessa noite, cuja reunião é cuidada da família, aquela pessoa que está caída, aquele próximo, ele não está tão distante. Aquele próximo, ele está, como aqui diz, logo no início, quando Jesus começa a falar sobre esta parábola, daquele homem que foi atacado por salteadores, estava caído. Quantas pessoas que você conhece que de repente estejam nesta mesma condição? Às vezes a pessoa está sorrindo para você, mas ela está sofrendo. Essa pessoa foi atacada pelos salteadores. Como diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Verdade, Pai. Essa é a finalidade que o diabo tem neste mundo. E ele usa os meios dele para poder atingir as pessoas. Quando nós, que somos de Deus, passamos e vemos as pessoas nesta situação e não nos compadecemos dela e não paramos para cuidar,
nós fazemos igual ao sacerdote, nós fazemos igual o religioso levita, que conhece a palavra, mas não tem a sensibilidade do Espírito para poder discernir que aquela pessoa que, mesmo olhando para você todos os dias, ela está com a alma dela ferida. Às vezes nós que somos cristãos, somos de Deus, temos responsabilidades, pastor Rogério, na igreja, no reino de Deus. Nós não prestamos atenção aos sinais. O filho que você tem, eu tenho uma filha hoje de 27 anos, mas um dia ela foi criança. Filho não pode tudo. Quem dá limite aos filhos são os pais. Quem dá educação aos filhos são os pais. Não é professor na sala de aula. Às vezes a pessoa não está vendo a criação que ela está dando ao seu filho. O tempo passa, esse filho cresce e ele nunca mais será corrigido pelo ensino dos pais, porque não se ateve aos sinais. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a essas coisas. Chega ao nosso conhecimento que os filhos que são criados na igreja, eles se desviam. Ora, aí você pergunta, mas Senhor, não está escrito que se a gente ensinar a criança o caminho que ela deve caminhar, vai chegar à idade adulta e ela jamais desviará do caminho? Então onde está a falha? Será que eu pensei que estava ensinando no caminho do Senhor e não estava? Porque se ensina no caminho do Senhor, ela quando crescer não se desviará do caminho. Então nós que temos esse cuidado com o próximo, estamos falando da parábola do bom samaritano, e eu pedi a Deus exatamente que trouxesse algo diferente, cuidarmos das pessoas que estão perdidas aí fora, morrendo no meio do caminho, e nós fazendo o trabalho do bom samaritano, indo lá e cuidar. Esse é o nosso dever. Mas que o Espírito traz aqui exatamente esse cuidado com aquele que está tão próximo de você e você não está percebendo. Seja filho, seja filha, marido, esposa, estamos cuidando dos outros e estamos perdendo os nossos. Quando você pede ao Espírito Santo para poder te dar a direção, Ele te dá a direção, mas você não pode ter dúvida, porque para que nós alcancemos a nossa salvação, primeira coisa que é necessário, temos que crer, porque todo aquele que nele crê será salvo. Primeiro se crê, depois se batiza. Glória a Deus. Aceita-o como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Porque você passou a conhecê-lo. Aqui mais adiante, nós vemos uma parte em que este rapaz, ele pergunta assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E logo depois, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Ele era também uma pessoa religiosa, esse jovem, que conhecia as Escrituras, mas ele não tinha a percepção espiritual de quem era o próximo. Por quê? Porque ele não praticava. Conhecer a palavra é uma coisa, praticar é outra. Nós podemos conhecer com profundidade a palavra de Deus, mas de nada vai servir para a nossa vida, e muito menos para a nossa vida eterna, se nós não colocarmos em prática. Tanto que lá no final, Jesus ele diz, no versículo 37, depois que o intérprete da lei, ele respondeu: olha, o próximo é aquele que usou de misericórdia. Então Jesus lhe disse, para finalizar o assunto: vai e procede tu da mesma forma. Em outras palavras, ele não estava fazendo, só conhecia, sabia que tinha uma promessa, como nós temos uma promessa, mas nós só podemos alcançar a promessa se nós colocarmos em prática. Eu preguei sobre isso lá em Itapevi,
foi sobre a consciência religiosa e a consciência espiritual. A consciência religiosa acusa, a consciência espiritual perdoa. Quando nós vemos alguém que tem uma opção sexual diferente da nossa, qual é a reação que você tem? É de acolhimento ou de rejeição? Glória a Deus. Porque a pessoa se acha diferente da outra. E todos nós somos iguais diante de Deus. E essa consciência que a gente está trazendo hoje nessa parábola do bom samaritano, fazendo essa abordagem exatamente da consciência espiritual e da consciência religiosa. A religiosa, ela não aproxima de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus. A espiritual, ela não só aproxima de Deus, mas como também faz a pessoa que está recebendo esta atenção, esta bênção, faz esta pessoa conhecer, porque quando você apresenta para ela um Deus que não é acusador, um Deus que não é carrasco, um Deus que não coloca fardo sobre a vida dela, pelo contrário, o Deus que você apresenta é aquele que retira todo o peso que está sobre ela e ela não está aguentando. Essa pessoa quer conhecer esse Deus.